só uma pergunta. Estão me ouvindo? Ok. É bom estarmos aqui. Às vezes, ao vivo, acontece isso mesmo. Nós temos algumas dificuldades técnicas, mas para a honra e glória do nosso Deus, vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração a Ele. É difícil nós entrarmos num assunto sem nos situar no que está acontecendo no planeta Terra no momento. Há mais ou menos 100 dias atrás, nós começamos a ver as coisas pararem. Eu nunca imaginei que isso aconteceria desse jeito. Você já deve ter ouvido sobre isso e às vezes você pode estar até cansado de ouvir falar sobre a pandemia. Mas é o contexto que estamos vivendo, é a nossa realidade hoje, nosso estilo de vida, ele foi totalmente mudado por causa desse perigo que ronda os nossos lares, nossos trabalhos. E começou a parar as coisas, né? Os ônibus interestaduais pararam, as escolas pararam, lojas, alguns segmentos deles pararam. Isso começou a chamar a atenção e eu pensei, bom, provavelmente todas as coisas vão parar. Mas quando se passou 30 dias, eu comecei a perceber que nem tudo parou. Eu não sei se na sua casa chegou a conta de luz. Eu não sei se na sua casa chegou a conta de telefone. Eu não sei se chegou a conta de internet, a mensalidade das escolas, o plano de saúde. Então eu comecei a perceber que nem tudo parou. Apesar de toda a estrutura política estar apontando para uma paralisação nas cidades, nos estados, até mesmo no país, alguns setores não pararam. E isso me fez, então, analisar e pensar. E o plano de Deus para a nossa salvação? Será que parou? Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Apocalipse, capítulo 7. Eu vou estar projetando com vocês aqui também na tela, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia os versículos que vamos estar analisando para entender um pouco desse plano da salvação e o selo de Deus. Nesse momento, eu gostaria de convidar você a fazermos mais uma oração. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, te convidamos, Senhor, a tomar conta da nossa mente, para que o Senhor venha nos instruir e que a Tua palavra fale fundo ao nosso coração e possamos ser transformados ao ouvir o que o Senhor tem para nos falar durante essa noite. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço licença a vocês para compartilhar com vocês a tela e junto nós vamos estar ali lendo o livro de Apocalipse, o capítulo 7. Só um minuto, por favor. Ok. Já está projetado aí na sua tela o livro de Apocalipse, o capítulo 7, o versículo de 1 ao 3. Vamos ler junto e vamos considerando. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, mostrando a totalidade da terra. Deus está no controle de toda a terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. É interessante que o versículo bíblico ele traz para a gente muitas informações. Ele diz que um anjo ele vem e diz assim: olha, não é hora de danificar a terra. Eu sei que a ordem foi dada, eu sei que vocês têm que fazer, vocês têm que cumprir, que essa ordem veio do trono de Deus, mas ainda não é a hora. Eu preciso que vocês esperem um pouquinho, eu preciso que você pare um pouquinho, um anjo falando com o outro, porque nós precisamos selar.
né? Nós precisamos selar o povo de Deus. E que me chama a atenção aqui no final do versículo 3, dizendo assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Essa palavrinha aqui, ó, até. Isso quer dizer que o plano de Deus, o plano da salvação, continua em pleno andamento. Deus, ele se preocupa com a gente, mesmo com as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Deus está no controle e ele está ali fazendo o quê? Selando. Outra informação que o texto me diz. O texto me diz que é um anjo que está fazendo esse trabalho de selamento nos nossos dias. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos que estavam segurando. E o anjo, ele diz assim: eu preciso fazer o selamento. Depois do selamento, vocês podem soltar os ventos. Se você quiser, você pega a sua Bíblia de uma forma rapidinha, você vai folhear a sua Bíblia até o capítulo 16, e ali o capítulo 16, na sua Bíblia, vai estar dizendo assim, vai falar sobre o primeiro flagelo, vai falar sobre as pragas. Eu consigo entender que os 4 ventos que os anjos estão segurando são as pragas de Apocalipse registradas no capítulo 16. Quando você começa a ler, ele diz que essas pragas vão danificar o mar, vão danificar a terra. A mesma coisa que o anjo havia pedido que ele segurasse para que não acontecesse. Então, eu entendo que dentro do plano da salvação, o selo de Deus é a oportunidade que ele está dando para mim e para você de sermos selados, de sermos marcados, para não sermos destruídos junto com essas pragas. Eu fico pensando, como será que o anjo vai fazer esse selamento? Para que o anjo vai fazer esse selamento? E o Apocalipse, ele continua descrevendo, ele dá continuidade a esse assunto, a esse tema, sobre o selo de Deus. E ele me mostra que existe uma interação entre os anjos, e os anjos continuam conversando. E mais informações vão chegando a mim e a você através das informações do livro de Apocalipse. Quando eu chego no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 11, me diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É interessante que essa passagem de Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 11, ele faz uma separação. 2 povos, bem distintos. Um justo e santo, o outro injusto e sujo. Então a gente percebe que o selo de Deus, esse trabalho que os anjos estão fazendo para livrar o seu povo da destruição e das pragas, ocorre uma separação. Eu quero dar uma paradinha aqui, eu quero fazer um parênteses aqui, né? Você tem seu chat aí. Se você deseja se aprofundar um pouco mais nesse tema, o selo de Deus, digite aí no comentário. Gostaria de receber um estudo sobre o selo de Deus. Se você quer entender um pouquinho mais sobre essas pragas que vão cair sobre o planeta Terra, que vão danificar o mar, que vão danificar a terra, que vão danificar as árvores, as pessoas, digite aí no seu chat. Gostaria de receber um estudo sobre as 7 últimas pragas, para que eu pudesse compreender um pouco mais sobre o Apocalipse. Se você tem um outro assunto, um outro tema, que você gostaria também de estudar, digite aí. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos encaminhar algum material para você que possa te ajudar a você ter seu crescimento espiritual e você possa cada vez mais compreender o plano da salvação que Deus está fazendo nesse momento, para mim e para você. O versículo anterior diz assim: até que sejam selados, até que hajamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. Então coloque aí a sua mensagem. Eu gostaria de receber um estudo bíblico. E nós vamos estar encaminhando esse material para você, vamos estar ligando, entrando em contato. Vai ser uma alegria muito grande podermos compartilhar com você, estudar junto
a palavra de Deus. Voltando então ao Apocalipse 22:11, fica muito claro que o selamento divide o povo de Deus em dois grupos. Um grupo de pessoas santas e um grupo de pessoas que não são santas, que são injustos, que são sujos. Mas, Samuel, qual é o método? O que os anjos usaram para fazer essa separação? Nós vimos no versículo anterior que ele vem e eles vão selar. E aqui Apocalipse vem dizendo que esse grupo agora foi dividido. Nós já temos dois grupos, aqueles que são santos e aqueles que são injustos, aqueles que são sujos. Então nós precisamos entender que o Apocalipse ele traz para a gente mais uma dica para a gente. O Apocalipse ele não está numa seção cronologicamente correta. O livro ele vai uma parte e volta a outra, trazendo informações para mim e para você. E quando eu chego no livro de Apocalipse, o capítulo 14, o versículo 12, diz assim, olha que texto interessante. Aqui está a paciência dos santos. Em algumas traduções vai estar a perseverança. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a descrição do grupo de pessoas que são santas e que são justas. Aqui está a perseverança deles, aqui está a paciência deles. Eles receberam mensagens, eles entenderam que tinham que mudar a sua vida e perseveraram até o fim. São pessoas perseverantes. As pessoas perseverantes fazem parte do grupo de pessoas que os anjos estão selando, porque Apocalipse 14:12 me diz isso. Apocalipse 14:12 também me diz assim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os que têm a fé em Jesus Cristo, eu consigo entender. Jesus Cristo, ele vem ao planeta Terra, ele nasce como homem, ele tem as mesmas tentações que eu e você, ele é tentado pelo diabo, ele resiste, e ele vai até a cruz, ele morre, ele faz o sacrifício, ele se entrega para que eu e você sejamos salvos, e depois ele ressuscita, e ele vai para o céu, e a ele nós fazemos a nossa oração, porque Jesus Cristo é o único meio de salvação. Então eu consigo entender porque nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Então eu sei que o selo de Deus são pessoas perseverantes, pessoas que têm paciência, esses são os santos. Eu sei que os anjos também estão selando pessoas que têm fé no sacrifício de Jesus Cristo, justificação pela fé. É um tema também que você pode colocar no seu chat, nos seus comentários, para que possamos estudar um pouco mais à frente. Então eu consigo entender que os anjos estão vendo isso. Mas aqui também tem uma questão. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus. E eu vou abrir aqui a minha tela para continuar conversando com vocês. Por que será que entra os mandamentos de Deus? O que tem a ver os mandamentos de Deus com o selo de Deus? Sabe, Deus ele é muito sábio. Na sua onisciência, ele já deixou essas instruções para a gente, que os mandamentos dele estariam ligados com a nossa salvação. Não que o mandamento salve. Entenda, eu não estou dizendo que somos salvos pela lei. Eu estou dizendo que somos salvos somente pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a lei tem seu papel fundamental. E quando você pega a sua Bíblia, tanto no início da Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, ela está cheia de leis. E Deus, então, ele faz o seguinte, ele resume essas leis para mim e para você. Se você quer estudar a lei de Deus, que você quer ter um conhecimento da lei de Deus, você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Mateus, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. É um resumo de toda a lei do Novo Testamento. Se você for para o Antigo Testamento, você vai pegar a sua Bíblia, você vai levar a sua Bíblia, você vai abrir no livro de Êxodo, o capítulo 20. Ali tem um resumo da lei de Deus no Antigo Testamento. E nós podemos, então, fazer uma análise dessa lei. Nós podemos estudar, entender, compreender o que Deus quer nos transmitir. Eu entendo que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, é uma carta de amor desse Deus
para mim e para você. É uma carta tão amorosa, ele nos ensina como nós devemos viver, quais são os princípios que estão embutidos ali, para que eu e você possamos ser selados, para que eu e você possamos ser separados. Porque assim como nós vimos no livro de Apocalipse, capítulo 7, essa obra vai continuar até que todos sejam selados. Mas quando isso vai acontecer? Eu e você não sabemos. Precisamos ser perseverantes na nossa fé. Precisamos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, ser justificado por Jesus Cristo. Mas precisamos também fazer uma parte. É entender o que Deus quer para mim e para você através da sua lei. E nós vamos hoje estudar um pouquinho os 10 mandamentos. Eu escolhi o livro de Êxodo, capítulo 20, para analisarmos um pouquinho o selo de Deus dentro dos 10 mandamentos. Você vai perceber que eu não vou estar falando da marca da besta, porque eu entendo que nós precisamos entender a obra da salvação. Não que não seja um estudo importante que nós não devemos fazer sim. Mas hoje eu quero falar com você o selo de Deus. Deus, ele se preocupa com você. Apesar de parecer que todas as coisas pararam, no sobrenatural, no céu, no plano da salvação, Deus não deixou de atuar. Os anjos de Deus estão trabalhando para que aquelas pessoas santas sejam seladas. Os anjos de Deus continuam segurando os 4 ventos da terra para que ela não seja destruída, para que as pessoas sejam seladas. Entendo eu que estamos vivendo um momento único no plano da salvação de Deus, onde esses ventos estão sendo retidos, para que eu e você tenhamos a oportunidade de sermos selados. Então vamos analisar um pouquinho, dentro do contexto dos 10 mandamentos, quais são os princípios envolvidos ali, para que eu e você possamos também ser selados por Deus. Qual é a nossa parte dentro dos 10 mandamentos? Eu tenho aqui, então, uma pedra, 2 pedras com as inscrições dos 10 mandamentos. Se você for para a sua Bíblia, você vai entender que foi o próprio Deus que escreveu isso com o seu dedo. E nós temos os seus mandamentos, a qual eu queria analisar com você. Se você já quiser abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, o capítulo 20, ali você vai ter uma sequência dos 10 mandamentos, ao qual nós vamos estar estudando e analisando nesse momento e entendendo o que ele tem a ver com o selo de Deus. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, no capítulo 20 do livro de Êxodo, e você também pode fazer o acompanhamento através da sua Bíblia. Eu fiz aqui um pequeno resumo para mim e para você, para que nós possamos entender que quando Deus diz assim, não faça isso, não faça aquilo outro, ele está trazendo para a gente informações que quando nós entendemos também o amor de Deus para mim e para com você. Quando eu pego o Primeiro Testamento, que está no livro de Êxodo, ele diz assim, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está falando? Deus está falando assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Criador, eu sou o teu único Deus. Não existe outros deuses. Os outros deuses são falsos. Só existe um único Deus verdadeiro. E eu preciso que você entenda que quando eu digo não terás outro Deus diante de mim, eu estou querendo dizer que você precisa ser leal a mim. Eu preciso da sua lealdade. Que nada seja superior ao amor que eu tenho por você. Mas, Samuel, como que é isso? Simples da gente entender. Tem coisas nesse mundo que atraem tanta nossa atenção que eu troco a minha adoração ao meu Deus, ao meu Criador, eu troco a minha lealdade pelas coisas desse mundo. Pode ser o meu carro, pode ser a minha esposa, pode ser a minha namorada, pode ser muitas coisas que eu troco a minha lealdade, eu torno aquilo superior a meu Deus. Pode ser uma partida de futebol, pode ser um filme. Como assim, Samuel? Imagina,
Nós temos um culto marcado chamado a Quinta do Poder às 20 horas. E nesse momento você fez planos com a sua família de estar ali participando, adorando ao nosso Deus. Mas de repente você ouve dizer que o seu time volta a jogar naquele momento. E você então não participa do culto de adoração e você vai assistir o futebol. Entenda o que eu estou falando com você aqui nesse momento. É um exemplo. Você tornou o jogo de futebol superior ao seu Deus. E qualquer coisa que eu torno superior ao amor do meu Deus, eu estou quebrando a lealdade para o que eu tenho com ele. E fica aqui a primeira pergunta para você. O anjo de Deus, ele consegue ver em você e também em mim se eu sou leal ao meu Deus, com as minhas decisões e com as escolhas que eu faço. O segundo mandamento, ele diz assim, não devemos fazer imagem de escultura. Mas Samuel, não devemos ter imagem nenhuma de escultura? O que isso tem a ver? Tem a ver com verdadeiro culto. Porque as coisas desse mundo são coisas passageiras. Você pode comprar suas coisas, mas elas vão acabar. Você pode fazer um passeio, mas o passeio acaba. Você pode comprar uma casa, mas essa casa, se você não cuidar, ela vai acabar, ela vai precisar de manutenção. E Deus está dizendo para a gente que nós não devemos ter imagem, escultura, porque essas coisas são passageiras. Nós precisamos adorar aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos adorar ao Deus que nos ama, ao Deus que se preocupa com cada um de nós, ao Deus que, apesar de tudo que está acontecendo no planeta Terra, onde os políticos querem que nós paramos com o nosso trabalho, com nossos estudos, tirar o nosso direito de ir e vir, a obra de salvação, a obra de selamento, ela continua no céu. Deus quer selar a mim e a você. Ele está nos dando essa oportunidade. Então, o anjo ele consegue ver se meu culto, que sai do meu coração, as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas ações, são coisas verdadeiras, são coisas passageiras. O terceiro mandamento ele diz assim, não tome o nome do teu Deus em vão. Eu preciso aprender a ter reverência na casa de Deus. Eu preciso aprender a entender que eu estou na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o meu Criador. E ao mesmo tempo que ele diz para mim, Samuel, seja reverente, ele diz assim, não seja irreverente, porque a sua irreverência vai fazer com que mais pessoas se afastem de mim. Mas através da sua reverência, pessoas vão querer se aproximar de mim. Então existe uma responsabilidade quando nós saímos e dizemos que nós adoramos ao Deus verdadeiro. Será que nós estamos fazendo isso de uma forma reverente ou nós estamos promovendo a irreverência? Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Esse mandamento ele fala de santificação. Ele fala de tempo de Deus. Aí você fala assim, Samuel, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo para me santificar. Você já percebeu que Deus ele criou um feriado semanal? Ele diz assim, não tem importância, eu vou resolver o seu problema, meu amigo. Você não tem tempo, e eu instituí lá no Éden, o sábado, um feriado semanal. Todo dia da semana você tem um feriado, você não precisa trabalhar, é um tempo de santificação. É um tempo que nós vamos passar junto. Eu quero me revelar a você. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você cada vez mais seja leal a mim. Eu quero que você me preste um culto verdadeiro. Eu quero que você seja reverente. Mas para isso eu preciso você ter um tempo de qualidade. Para isso é necessário você se santificar. Tempo de qualidade com Deus. E a gente percebe que esses 4 primeiros mandamentos que a gente trabalhou, ele fala diretamente do nosso Deus. Daquilo que ele espera de mim e de você. Que eu seja leal, que eu seja verdadeiro, que eu seja reverente. E que eu tenha tempo para ele. E o anjo, ele consegue ver se nós estamos praticando isso. E através dos méritos de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem nos capacitando, nos orientando, e através da sua graça, da sua misericórdia, nós vamos nos tornando cada vez mais pessoas leais a esse Deus.
Cada vez mais nós somos pessoas verdadeiras, pessoas reverentes, e cada vez mais nós amamos estar na presença de Deus. E nós entramos então no quinto mandamento: honrar pai e mãe. É onde nós aprendemos a lidar com as nossas autoridades. Nós devemos, do nosso lar, ensinar aos nossos filhos que Deus é autoridade, que os pais são autoridades, que o presidente é autoridade, que o ministro é autoridade, que um pastor é autoridade. Nós precisamos aprender a ter respeito pelas pessoas. Sexto mandamento: não matarás. Não é só tirar a vida das pessoas. Às vezes nós destruímos a pessoa moralmente. Nós fazemos comentários sobre aquelas pessoas. Nós destruímos os valores morais daquelas pessoas. Deus não quer pessoas assim no céu. Por isso o mandamento diz assim: não matarás. Você precisa ter vida, vida em abundância, vida eterna. Nós não estamos aqui para destruir, mas sim para edificar. E o anjo de Deus, ele consegue perceber se eu estou destruindo alguém moralmente, através da minha conversação, através das minhas colocações, e através dos meus gestos, através das minhas emoções, o jeito que eu olho para você, o jeito que eu trato você. O anjo está sabendo qual é a minha intenção em relação a você. Então, os 10 mandamentos ele está inteiramente ligado. Por isso que Apocalipse 14:2 diz que aqueles que perseveraram, aqueles que guardam os mandamentos e aqueles que acreditam em Jesus Cristo. O sétimo mandamento diz assim: não adulterarás. Será que o nosso cristianismo é um cristianismo puro? Ou será que nós estamos mesclando informações na nossa vida? Será que nós estamos sendo contaminados por informações que não são bíblicas? Pessoas que estão simplesmente na etapa do achismo e colocam para a gente informações que não são bíblicas, que um assim diz o Senhor não comprova. Será que nós estamos tendo tempo? Será que nós estamos tendo o bom senso de pegar as informações que são colocadas para mim e para você na internet e averiguar na Bíblia se aquilo é verdade? Nós precisamos ter essa pureza. Nós precisamos ser fiel. Nós precisamos ser fiel também no nosso casamento, no relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Nós precisamos ser fiéis. O anjo de Deus, ele consegue perceber se eu e você somos fiéis. Não roubarás. Nós estamos sendo honestos. As palavras que estamos dizendo são palavras verdadeiras, nós somos verdadeiros naquilo que colocamos, ou nós maquiamos para conseguir algo que queremos. Usamos da sedução. É muito importante isso que você entenda, que a cada momento da sua vida, quando a obra do selamento está acontecendo, o anjo de Deus ele está vendo se nós somos pessoas honestas. O 9º mandamento diz assim, que nós não devemos dar um falso testemunho. Nós devemos praticar a veracidade. Nós devemos ser verdadeiros. Nós devemos viver sem mentiras. A minha vida na igreja, a minha vida no trabalho, a minha vida na escola, a minha vida na sociedade, ela é a mesma? O que as pessoas que nos conhecem elas estão dizendo de mim e de você? Será que nós somos verdadeiros? Eu não sei quais são os parâmetros que as pessoas usam para dizer se eu e você somos verdadeiros, se eu e você somos leais, se eu e você somos reverentes, se eu e você respeitamos os valores, se eu e você somos fiéis. Eu não sei quais são os valores e os parâmetros que as pessoas nesse planeta usam, mas eu sei que o anjo de Deus, ele usa um parâmetro divino e ele consegue identificar se eu sou honesto, se eu sou verdadeiro. O 10º mandamento diz que eu não devo cobiçar. Não cobiçarás. Será que eu tenho contentamento pelo aquilo que Deus me deu? Eu tenho o lar onde eu moro, a minha residência, de onde eu estou falando para vocês. Eu tenho a minha esposa, tenho meu filho. Será que eu tenho contentamento nisso? Será que eu tenho alegria de ter essa família que Deus me deu? Ou eu tenho desprezo pelas coisas que Deus me deu?
Já pensou nisso? Você tem contentamento com aquilo que Deus te deu? Eu não estou dizendo para você que você não pode querer algo mais. Deus coloca sonho no nosso coração e é para a gente sonhar alto. Deus quer que a gente consiga as coisas, mas é aquilo que Ele te deu. Você tem contentamento pelas bênçãos que Deus tem dado a você? O anjo de Deus, ele consegue ver essas coisas, sabe? É muito importante nós analisarmos, eu estou abrindo a minha tela aqui para continuar conversando com vocês, a respeito dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são princípios de vida que eu e você precisamos praticar. Esse pequeno resumo que eu fiz com você, você pega agora esses 10 mandamentos, coloca na sua frente e você vai descobrir quem você é. Numa fração de segundos, minutos, você vai identificar se você é ou não fiel a Deus. Você vai identificar se o seu culto é um culto verdadeiro. Você vai identificar se o seu comportamento honra o nome de Deus. Você vai identificar se você tem um tempo para com Deus, se você respeita os seus pais, a sociedade, se você vai denegrir alguém moralmente, se você furta alguém, se você está contente com aquilo que Deus te deu. Os 10 mandamentos é a melhor coisa para mim e para você, para entendermos qual é a nossa condição espiritual, qual é o nosso caráter. Quer fazer um teste de caráter? É os 10 mandamentos. Aplique os princípios. Bote na balança, vê para que lado tu vai pender. Porque os anjos de Deus continuam trabalhando, mas a porta da graça continua aberta. E Deus está trabalhando para que eu e você sejamos salvos. Deus está trabalhando para que eu e você sejamos selados. Eu quero terminar com vocês o nosso breve estudo que nós fizemos hoje a respeito do selo de Deus, abordando os 10 mandamentos. Esse assunto, ele não se encerra aqui, esse assunto é muito amplo. Por isso que eu disse, você quer estudar sobre o selo de Deus? Coloque aí no comentário, quando você ouvir essa mensagem. Coloque no chat. Eu quero me aprofundar nesse tema. Eu quero conhecer como funciona esse selamento. Qual é a obra desse anjo? Porque não é só baseado nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi uma forma que eu trouxe para que nós possamos entender que a obra da salvação no céu não parou, que os anjos continuam trabalhando. Então coloque aí nesse momento. Não tenha medo, não tenha vergonha. Peça o estudo bíblico, que vai ser com muito carinho que nós vamos compartilhar esse estudo bíblico com você. Mas eu gostaria de compartilhar mais uma vez a minha tela e nós vamos estar citando mais uma vez o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele diz assim, né? Quando ninguém mais estiver esperando, eu tenho Apocalipse 14, versículo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou estar de uma forma parafraseando esse versículo. Apocalipse 14 e o versículo 12. Eu estou com a tela com vocês aqui, mas está abrindo a minha Bíblia aqui também. Então diz assim, né? Com perseverança, quando ninguém mais estiver esperando Jesus voltar, aqueles que são perseverantes, quando ninguém mais estiver esperando Jesus voltar, um povo será perseverante e estará esperando Jesus voltar. Sabe quem é esse povo? É aquele que o anjo está selando. E Deus está trazendo essa oportunidade para mim e para você. O que impede você agora de ser perseverante? Seja perseverante. Convide o Espírito Santo. Clame, rogue, ore. Fale com ele, Senhor Espírito Santo, Deus que se faz presente aqui na terra. O Senhor que veio para ser o nosso consolador, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi para o céu. A ti, Senhor, Espírito Santo, venha e me torne uma pessoa perseverante. Que eu acredite nessa mensagem, que eu acredite que Deus está trabalhando pela minha salvação. Seja uma pessoa perseverante. Quando ninguém mais estiver guardando a lei de Deus, um povo estará guardando a sua lei. Sabe quem é esse povo? São os santos de Apocalipse, aquele que Deus disse, santifique-se ainda. Sabe quem é esse povo?
é aquele que os anjos estão selando. E sabe quem vai fazer parte desse grupo? Eu e você. Se nós aceitarmos o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo para hoje nos rendermos e nos entregarmos a Ele. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão jogar por terra a lei de Deus. Mas os selados vão ter a lei de Deus no coração. Os selados vão ser leais a Deus. Os selados vão ser pessoas verdadeiras, pessoas fiéis a Deus, pessoas que têm tempo com Deus. Por isso, nesse momento, meu irmão, você que me ouve, peça ao Deus Espírito Santo que Ele possa trabalhar na sua vida para que a lei de Deus seja uma carta de amor, onde Deus está explicando a você qual é a sua parte. Ele já fez tudo para te salvar, mas Ele está te chamando para você ser leal. Ele está te chamando para você passar tempo com Ele. Faça a sua parte. Peça ao Deus Espírito Santo, aos seus anjos, que Ele possa estar rodeando você, para que a sua mente seja aberta, para que você possa firmar um compromisso com Deus, que você seja perseverante e que a lei de Deus esteja no seu coração. Existe um povo que, quando ninguém mais acreditar em Jesus, um povo tem fé e acredita que Jesus Cristo vai voltar. As pessoas estão dizendo que Jesus Cristo esqueceu do planeta Terra, que isso é muito longe. Se voltar, não volta agora. Entenda uma coisa. Deus enviou seus anjos para selar um povo que acredita que seu filho vai voltar ao planeta Terra. Aqui ele veio, aqui ele nasceu, aqui ele morreu, aqui ele ressuscitou e aqui ele foi para o céu para dar continuidade ao plano da salvação, até que todos sejam selados. Sabe, eu oro nesse momento para que você e eu sejamos parte desse povo que acredita que Jesus Cristo vai voltar. Que você e eu sejamos selados pelo esse anjo, porque nós temos a esperança que Jesus Cristo vai voltar. Nós queremos guardar os mandamentos de Deus no nosso coração. E nós temos a fé em Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim e Ele morreu por você. Possa ser que nesse momento, nessa noite, eu esteja falando com pessoas que nunca ouviram falar que os anjos estão trabalhando e selando, e que o planeta Terra não foi destruído ainda por causa dessa obra de selamento que os anjos estão fazendo. Possa ser que você nunca ouviu isso. Possa ser também que você nunca viu uma ligação que logo que esse selamento terminar, esses anjos vão permitir que as pragas caiam sobre o planeta Terra. Pode ser que você nunca tenha ouvido que vai haver dois grupos no final da nossa história. Um grupo de santos, aqueles que são selados, e o grupo daquelas pessoas que continuaram na impiedade, fazendo injustiça. E pode ser que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, olha, você precisa aprender mais sobre isso. Você precisa ser leal a esse Deus. Você precisa ter tempo de qualidade com Ele. E você precisa ser verdadeiro nas suas orações e no seu relacionamento com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho. Na realidade, o Espírito Santo de Deus ele está convidando a mim e a você para que sejamos pessoas diferentes. Porque as pessoas seladas são pessoas diferentes. Porque as pessoas seladas são aquelas que vão morar com Deus eternamente. E nesse momento eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está convidando você a tomar uma decisão na sua vida. Você que está me ouvindo pela plataforma do Zoom, você que está me ouvindo pela plataforma do YouTube, eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo ele já invadiu a sua residência e a sua mente. Eu tenho certeza que ele está trabalhando com você. E se de alguma forma você entendeu que hoje você não é leal a esse Deus, o Espírito Santo está dizendo para você, filho, não se preocupe, Deus te perdoa. Mas muda, eu estou aqui para te ajudar a tomar uma decisão. Você que está na sua casa, você que pegou a Bíblia pela primeira vez, abriu os mandamentos de Deus, e você está descobrindo que os mandamentos de Deus é uma carta de amor. E você descobriu que através dessa carta de amor, o Espírito Santo vai transformar a sua vida, tornando você uma pessoa leal, tornando você uma pessoa verdadeira.
que o anjo de Deus está pronto para te selar como povo de Deus, filho de Deus, que vai viver eternamente com Deus. Não desligue o seu aparelho sem tomar uma decisão. Não desligue o seu aparelho sem permitir que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida. Você pode escrever no chat, você pode escrever nos comentários. Hoje eu tomei uma decisão de ser leal a Deus. Nada mais vai ser superior a Deus. Nada mais nesse mundo. Deus é o mais importante na minha vida. Hoje eu tomei a decisão de prestar um culto verdadeiro a meu Deus. Hoje eu tomei a decisão de nunca mais difamar o nome de Deus. E hoje eu tomei a decisão de ter tempo com Deus. Se você percebeu, eu citei para você os 4 primeiros mandamentos de Deus. Uma carta de amor que vai fazer você se aproximar, Deus e você. Nesse momento, feche os seus olhos. Vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Somos gratos pela tua misericórdia. Somos gratos porque teu Santo Espírito nos deu o privilégio de falar desse assunto tão importante no momento que vivemos, onde os anjos de Deus estão trabalhando até que todos os seus filhos sejam selados. E é por causa disso que o planeta Terra não foi destruído, as pragas ainda não caíram. E é verdade, Senhor, que existem pessoas que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir ainda, e não tomaram decisões nas suas vidas. De maneira especial, nós rogamos e clamamos a Ti, que Teu Santo Espírito faça essas pessoas entender qual o objetivo da Tua palavra. O Senhor que tem um plano para que esse sermão, que essas palavras sejam proclamadas hoje, que as Tuas palavras que foram lidas, estudadas e analisadas alcance o objetivo através da atuação do Santo Espírito, que é a transformação de vidas, para que nós possamos ser pessoas leais a Ti, nós possamos ser transformados, para que o nosso lar seja uma bênção, para que nós possamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos concede, para que nós possamos ser transformados e nós possamos também compartilhar do Teu amor. Por isso, nesse momento, nós agradecemos a Tua misericórdia e o privilégio de saber que os Teus anjos continuam trabalhando para a nossa salvação. Por isso nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.